Gente, é desumano o que está acontecendo com o Flamengo, cara. É uma coisa que não tem como mensurar como esses caras estão jogando e literalmente tirando leite de pedra. Porque, parceiro, jogar domingo, joga terça, joga quinta, vai jogar domingo de novo, depois nós vamos jogar quarta, depois nós vamos jogar domingo de novo. Pô, irmão, na boa. E se a gente parar para pensar, salvo engano, o Domi só teve aquela semaninha para treinar. No mais, é jogo em cima de jogo, e aí é Covid, aí é lesão, aí é cartão, aí é uma dor muscular. E tem um detalhe que a gente não conseguiu levantar ainda, a gente não consegue nem também mensurar, que é a pressão psicológica. Não estou nem falando do campeonato, que aí a gente está falando de Covid, a gente está falando de infectados, a gente está falando do cara que está jogando e, de repente, o Flamengo se viu infectado por uma galera, foram 19, numa tacada só. E aí você imagina o psicológico do jogador, ter que jogar, a pressão psicológica, o campeonato, a torcida, muito embora ela não esteja dentro do campo, do campo, do estádio, mas estão nas redes sociais, a galera tem acesso, vê as críticas, né? Participa, e isso pode, claro, também contribuir e muito, não somente o cansaço físico. A gente está num ano absolutamente atípico. O ano de 2019 foi um céu de brigadeiro. Vamos só lembrar, o JJ chegou naquele período em que a Copa América estava começando a rolar. Ele pegou a galera, começou a treinar. Eu me lembro que Cuejá chegou atrasado em função da seleção. E até então, o Cuejá era menina dos nossos olhos. O Arão, para a gente, era guilhotina. A gente estava. Eu não me esqueço daquele jogo treino na Gávea. O português gritando: tá mal, Arão, tá mal. E a galera falando: caraca, maluco, já vai arrancar a cabeça dele, vai tirar, vai tirar. E a gente viu a evolução, mas tudo com treino, tomamos porrada do Bahia, naquela 13ª rodada, 3-0, e aí neguinho começou, o português é um burro, não sei o que lá, aí veio o jogo da Libertadores, ele bota a Rafinha de ponta, e todo mundo, e aí a gente foi vendo o Flamengo pegando mão, né? Foi entrando, foi se encaixando, foi se entendendo, e aí a gente sabe o restante da história. A gente está vivendo um momento atípico, um horizonte incerto, com Covid, com pressão, com seleção brasileira, com contusão, aí a gente perde o Gabigol por causa do gramado, a gente começa um ano com o Bruno Henrique, que não começou bem, junto com o Gabigol, que não começou bem, junto com o Arão, que caiu também. A gente viu um time que ele estava na ponta dos cascos em 2019, anteontem, dezembro de 2019, a gente estava com um time mega, super, hiper campeão. Até em 2020, Nazar. 2020 o Flamengo jogou tão bem quanto, ou mais em alguns momentos, super campeão do Brasil. Aí a gente viu, exatamente. Aí a gente viu um campeonato carioca antes da pandemia, que caiu, a gente viu a tristeza do JJ, aí todo mundo começou, meu irmão, tem alguma coisa errada, o cara tá diferente, o cara tá murcho, sai, não sai, aí começou aquela palhaçada, falaram que negócio da mulher, não sei o quê, e a gente viu o ambiente do Flamengo se conturbar do nada. Tava sol, 40 graus, lindo, céu azul. De repente começou a chover do nada. E a gente ficou meio perdido. Aí sai o Mari, aí sai o JJ, aí sai o Rafinha. A gente começou a pensar, caraca, vai desmoronar o nosso castelo. A nossa pirâmide vai cair. E o Flamengo começou a renascer das cinzas. Do Del Valle para cá, nós disputamos 24 pontos, parceiro. Ganhamos 20. Ganhamos 20 nesse cenário louco de pandemia, de contusão, de pressão psicológica, de contusão, cartão amarelo. Meu irmão, nós disputamos 24 pontos e ganhamos 20. Mediante a tudo isso que está acontecendo, eu desafio a perguntar para a galera qual é o time que está tendo aproveitamento e sendo massacrado com o calendário igual o Flamengo até agora, cara. Não está tendo. Então, eu acho que a gente tem que ter muita paciência. A gente gosta de ganhar? É claro que a gente gosta de ganhar. O jogo passado, a gente tinha tudo para pegar a liderança? Tinha. Mas, gente, pelo amor de Deus, os caras não são robôs. Os caras são carne e osso.
e não tem como superar o cansaço, não somente físico, mas tudo que eu elenquei. Então a gente tem que ir com muito mais tranquilidade, com menos sede ao pote, porque, ok, a gente quer um Flamengo legal, a gente não quer passar pano, mas, pô, os caras estão em cima da navalha, parceiro. Pois é, com todo esse contexto, né, a galera já vai pulando tudo e já ataca o Domi, que não treinou o time, né, cara? Cara, eu posso falar uma coisa? É esse, né, Túlio? Eu acho uma das maiores injustiças o que fazem com o Domi. Falo porque, assim, eu fico ali acompanhando o nosso chat, por exemplo, nas transmissões, e quando tá ganhando, eu não vejo ninguém dizer que o Domi deu nó tático, que o Domi é o cara. Tomou um gol, pode estar 4-0 o Flamengo, levou um gol fora Domi, né? E aí, eu vou até fazer um vídeo depois, estou conversando com o Igor pra gente pegar as estatísticas e tal, fazer um vídeo lá de opinião falando sobre isso, mas vamos lá, ó. O Domi tem 17 jogos pelo Flamengo, 17, né? São 17 jogos, né? 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E aí, se a gente for olhar esse contexto todo, até que o Nazário colocou aí, assino assim, de olhos fechados o que ele falou, a gente começou com 2 derrotas, e aí vai lembrar, aí a gente vai lembrando dos outros contextos. Time mal treinado, mal fisicamente, né? Aí quando o time começou a engrenar, lembra aquele jogo Flamengo-Fluminense, o Flamengo botou o Fluminense na roda, não sei o quê, papapá, perdemos pro Ceará, né? Tomamos de 5 do Del Valle. Quando a gente toma de 5 pro Del Valle, que, pô, o mundo se acabando e tal, papapá, jogamos ainda com o Barcelona de Guayaquil, que já foi aquela partida de vai ter, não vai ter, e aí o Domi depois também foi diagnosticado com Covid, né? O Domi foi diagnosticado com Covid e depois ele não pôde mais participar. E aí a gente teve também todo aquele contexto de não ter já uma série de jogadores, né? Aí entra tudo isso que o Nazário falou. Mas foi o melhor momento, né? E é o azar do Domi, que é um azarado do caramba. Palmeiras aqui 1-1, 4-0 no Del Valle. Dos últimos 5, a gente ganhou 4 e empatou 1. Eu falo pra você, diante dos... Eu sempre falo isso, né? Eu sou um cara pessimista, né? Acho que isso é até ruim, até porque na vida eu também sou assim. Eu penso logo no pior. Que aí se vê o melhor, beleza. Eu falei, cara, vai ser muito, muito ruim e não ia ter como demitir o cara. Porque, assim, são coisas que aconteceram que, cara, você vai falar assim, pô, tu vai formar a zaga com o Natan, Otávio, a lateral com o João Lucas, a lateral esquerda com o Ramon. Tipo assim, o cara não tem opção, meu amigo. É isso aí. E acabou que dali a gente, né, descobriu mais uma infinidade de opções para lateral esquerda, para zaga, né? Até mesmo um pouco mais na frente, que o Guilherme Bala foi muito bem também. O Lincoln jogando pela esquerda, que foi uma coisa que, né? Que, pô, o Lincoln sabe jogar bola, né? Porque a gente é acostumado sempre o Lincoln entrar para jogar enfiado. E aí fala assim, porra, será que o cara não teve mérito? Será que não foi bom? Será que não tá tendo uma certa implicância com o Domi? Porque, assim, eu acho que as pessoas... Cara, eu vi isso em algum lugar, não vou lembrar agora. Eu falei assim, olha, se você viu o Flamengo de 2019, o Flamengo de 2019 não vai se repetir. Tanto por bem como por mal. Pode ser que esse Flamengo de 2020, como estava parecendo que ia ser, como antes da pandemia estava, todo mundo... Inclusive, eu entrevistei o Theo, que é um dos caras que, né, manja de tática, ele falou, Túlio, minha expectativa para 2020 é maior do que para 2019. O time do Flamengo de 2020 joga melhor do que o time de 2019. Isso o cara falou, taticamente, não sei o quê, o Flamengo agora tem mais opções, papapá. Então, assim, de repente pode ser que 2020 seja melhor, mas a gente não entrou numa situação normal. Você vai assim, pô, você vai ter jogos, né? Vou botar aí equilibradamente 2 vezes na semana, né? Quarta e domingo. Você vai ter pelo menos, como o Nazário colocou muito bem, nesse período todo que o Domi tá no Flamengo, só uma vez que ele teve uma semana inteira para trabalhar. E se eu não me engano, deixa eu ver se eu tô enganado, não sei se foi nesse jogo contra o Fluminense, né? Acho que foi, ó. O Flamengo, deixa eu ver aqui. Não foi, não. Não vou conseguir achar aqui agora. Mas ele só teve uma vez a oportunidade de trabalhar o time durante uma semana, coisa que o Jesus teve muito mais tempo. Foi contra o Santos. Contra o Santos, né? A produção tá botando aqui. Ele Obrigado, tinha acabado de chegar, né? Ele tinha acabado de chegar. Isso aí. Então, assim, eu acho que a galera, assim, só para terminar, Rafa, a galera tá sendo muito injusta nas críticas com o Domi. Não confunda com não tem que criticar. Tem que criticar. Ah, ele escolheu errado, ele poderia ter, sei lá,
ter começado com o Bruno Henrique tirado no segundo tempo, ou não ter tirado o Pedro. A gente pode debater as opções que ele escolhe. Mas dentro de todo o contexto, eu acho que o que me parece é o seguinte: quando o Flamengo perde, o Domi perde. Quando ganha, o time todo ganha. Se tiver na beira do campo o Jordi, porque criaram uma implicância pessoal com o cara, talvez ele não é tão carismático quanto o Jesus. O Jesus fez um puta trabalho no Flamengo, não tem como você negar isso. E aí acho que entra o inverso do que, né? As pessoas muitas vezes não querem criticar o Jesus por tudo que ele fez no Flamengo, que foi sensacional, um grande profissional, e aí não critica como ele conduziu a sua saída, e faz o contrário com o Domi. Não pega o resultado dentro de campo para poder também falar, porra, mano, beleza, o cara errou aqui, mas vamos olhar o contexto, vamos olhar que nos últimos 5 jogos a gente venceu 4, empatou 1. Então, pô, eu acho que a galera meio que tá pegando pesado com o Domi. Não tô dizendo que não tem que criticar, pode continuar criticando, mas eu acho... Vale lembrar o seguinte, não foi só o Flamengo que enfrentou o Covid, não. A gente está vendo o Covid sendo enfrentado e derrubando alguns times de uma maneira geral, mas não temos nenhum histórico até o presente momento, pode ser que amanhã aconteça, mas ninguém ficou sem 19 jogadores. A gente teve um surto no Fluminense, mas acho que não atingiu nem 10. Do jeito que aconteceu com o Flamengo, eu não vi ainda acontecer, pelo menos não noticiaram. Então, claro, todos estão enfrentando muita dificuldade, mas igual o Flamengo enfrentou, que eu também não me lembro, não sei se na história do futebol existe, um time colocar somente 4 jogadores considerados titulares, ou que pelo menos estão acostumados a jogar, e o restante molecada da base. Eu não conheço isso na história do futebol. Então, por todo esse contexto, por tudo isso que aconteceu, repito, não foi só o Flamengo, mas o que aconteceu com o Flamengo foi uma proporção muito maior. Não sabemos o motivo, mas que aconteceu com um tamanho muito maior com o Flamengo do que com os outros times, isso aconteceu. Pois é, tá bem claro que ninguém aqui é fora Domi, né? Aquela coisa de torcedor emocionado, a gente está ponderando, mas vamos também puxar para o outro lado, puxar para o contraditório, porque o Domi fala tanto do desgaste dos jogadores, com toda razão, aí ele tem 5 substituições à disposição e fez 3 no último jogo, sendo uma delas aos 44 do segundo tempo. Na escalação do último jogo, o Tuller, que jogou muito mal, e todo mundo colocou isso, ele entrou para jogar contra o Léo Pereira. Então, uma zaga sem confiança, que nunca jogou junto, tendo Natan e Noga. O Natan não tinha jogado contra o Vasco. Na lateral esquerda, ele bota o René, que notadamente é inferior tecnicamente ao Ramon. Então, a gente pode colocar tudo isso também. Ele talvez não conhece o elenco, isso é porque ele não treinou ainda, não teve esse tempo, que o Túlio destacou. O que vocês acham que acontece, Nazário? Quais são as suas críticas ao Domi, já que a gente fez essa defesa ao treinador, né, tentando passar um pano no bom sentido, né, não no mau sentido, porque a galera tá pegando pesado com o cara, mas quais seriam as suas críticas ao Domenech até aqui? Realmente ele tem algumas mexidas que a gente não concorda. Por exemplo, no último jogo ele tirou o Pedro, que é um cara que fez 8 gols em 7 jogos, tem uma importância gigantesca. Me parece que um repórter perguntou para o Pedro, está sentindo alguma coisa? Não, estou bem. Então, essa mexida não deu para entender. E aí a gente não sabe qual é o critério que ele utiliza. Mas, claramente, em função de não conseguir treinar o time, ele só teve uma semana, e vamos combinar que para você que está com um elenco na sua frente, que tem um monte infectado, tem uma galera que é, teoricamente, o cara que é o reserva, e entra mais a molecada que estava na base, meu irmão, não tem ser humano que, chegando agora no Flamengo, vai identificar, não, esse é melhor que esse. Porque tem uma galera em campo, tem o problema todo que a gente já relatou aqui, de Covid, de seleção brasileira, que embora não tenha sido naquela semana antes do Santos, mas a gente já sabia que ia acontecer, e aí tem contusão, tem cartão, tem o Gabigol que se machucou, e de lá para cá, como o Túlio falou, ele só teve aquela semana, que foi contra o jogo que antecedia o jogo do Santos. Então, se você tem um cara que chega no Flamengo e só tem 5 dias, na prática foram 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado viajou, domingo jogou. Então, o cara teve 5 dias para conhecer o restante do elenco, conhecer dentro de campo treinando. Olha só, para a jogada, não quero assim, quero... Fulano, você sabe fazer isso, Beltrano? Quem é que vai falar para o cara, meu irmão? Ó,
esse aqui joga assim, esse joga assado. O cara estava no meio da galera. Então, as mexidas são erradas? São. Concordo? Não. Mas em que contexto ele tirou? Não é, ninguém pode pensar assim, pô, ele é maluco, é um burro, como é que ele tira, como é que ele vai botar o René se o Ramon joga mais que ele? Será que ele teve a oportunidade de ver o Ramon jogando para efetivamente avaliar e falar, bom, realmente, não precisa ir muito longe. Há quanto tempo a gente vê o René jogando? O René está jogando há 2, 3 temporadas. Desde 2016. Hã? Desde 2016, se não me engano. Pois é, a gente já sabe quais são as limitações do René. Quantas vezes o Domi viu o René jogar? Não sei quantas vezes ele viu ele jogar. E treinar ele viu uma semana. Então, e é como dizia o Gerson, como diz o Gerson, jogo a jogo, treino é treino. É outra história. Às vezes o cara, pô, outro dia eu vi o Vitinho meter um golaço no treino. Meu irmão, eu falei, pô, caraca, lá Zico. Foi bater a falta, bateu na barreira. Então, jogo é jogo, treino é treino. E o cara não teve tempo. E aí, vou repetir, não concordo com algumas mexidas dele. Mas será que alguém que já é do Flamengo, que já está no Flamengo, que sabe o histórico da galera, será que alguém está chegando para ele e falar, professor, olha só, essa peça aí não é muito legal, tem o fulano de tal, será que existe essa abertura? Será que está havendo essa comunicação, esse link? A gente não sabe e não pode condenar, meu irmão, o cara chegou, não dá ouvido para ninguém. Não é assim, é difícil você comandar um grupo de grandes estrelas e que no Flamengo não tem nenhum problema de vaidade. Você não vê ninguém fazendo palhaçada, você não vê notícia dessa espécie. Então, é uma situação absolutamente atípica e muito, mas muito complicada. A gente até entrevistou o Marcelo Salles, né, o fera aqui no Coluna do Fla, que foi demitido. Ele era um auxiliar que poderia fazer esse intercâmbio, né, dar algumas informações para o Domi. E, enfim, a equipe portuguesa toda acompanhou o JJ no Benfica. Complicado demais mesmo.